Fala galera, tudo bem? Meu nome é Diego Campos e na aula de hoje a gente vai aprender o conceito de racionalismo e de empirismo, tá bom? Essa é uma aula de filosofia, bora lá! Bom, pessoal, quando a gente fala de racionalismo e empirismo, é bom a gente conceituar no tempo e no espaço, né? Quando esse processo ele tem início, né? A gente está falando aí da Idade Moderna, a gente está falando do Iluminismo, a gente está falando de uma época, né? Marcada é, pelo nascimento de uma nova forma de pensar, tá? É uma época que se contradiz, né? Que se contrapõe, na verdade, a filosofia medieval, né? Que era baseada na fé, na religiosidade. E agora surge uma nova forma de pensar, que é uma forma racional, né? Uma forma onde a razão se estabelece como a grande forma, o grande elemento, né, norteador do pensamento humano. Só que a razão, né, ela pode ser utilizada de diversas formas para a gente compreender a realidade, para a gente aprender, compreender e entender o mundo que nos cerca. Por isso, a gente vai perceber que dois grandes movimentos filosóficos que utilizam-se da razão, eles vão se estabelecer mais ou menos no século 17, 18. É o racionalismo e o empirismo, tá? A gente vai ter o racionalismo como uma forma de pensar o mundo e a gente vai ter o empirismo como também uma outra forma de enxergar o mundo, né? E ambas utilizam-se da razão. A gente vai entender, beleza, primeiro momento que ambas têm como base, né, a razão, só que elas se utilizam de caminhos distintos para entender, né, e compreender e explicar a realidade. Bora lá? Bom, então a razão é o ponto central da nossa conversa, né? Ela se torna aí o veículo de análise para entender a realidade, né? Só que existem dois caminhos distintos e a gente vai tentar mostrar isso para vocês, né? Que é o racionalismo e o empirismo. Quando a gente fala do racionalismo, a figura do René Descartes, né? Francês René Descartes, ela é quase que uma obrigação, né? Ele foi o grande expoente, né, do pensamento racionalista moderno, tá? Ele marca, né, no final do século XVI e no começo do século XVII, né, justamente ali dentro daquela ideia, né, que se vigorava na época, a negação, né, da religião, da fé e uma nova forma de pensar o mundo que usasse a razão, né? Ele vai ter uma influência grande ali da ciência do Galileu Galilei, do final da Idade Média, e ele vai ter como principal característica, além do uso da razão, o método, a dúvida e o racionalismo. Bom, para o Descartes, existe a dúvida e o cogito. Né? O que significa isso? Ele vai dizer que os costumes e os sentidos são as principais fontes de conhecimento que as pessoas se utilizam. Né? Então, as pessoas elas se utilizam de costumes, de ideias que são passadas de pai para filho, e como sempre foi assim, as pessoas continuam enxergando dessa mesma forma o mundo. E os sentidos também, né, obviamente, né, a visão, o olfato, o paladar, é uma outra forma da gente poder enxergar o mundo. Né? E existe uma terceira via, né, que é o raciocínio matemático, né, da lógica, do uso da razão. Né? Você perceba que são formas distintas e ele vai dizer a única forma possível de entender o mundo é através do raciocínio lógico, matemático. Porque ele vai dizer que tanto os costumes quanto os sentidos, eles podem te enganar, tá? Eles podem não condizer, ser condizentes com a realidade. E aí ele vai propor uma forma de pensar ou uma forma de aprender a realidade que use eminentemente o raciocínio, a lógica, a razão matemática, né? Uma razão hipotética. Essa é a ideia. Todas são possíveis de nos enganar, portanto não servem como princípio. Né? A gente tem que sempre utilizar-se da dúvida como, ah, como a única forma de enxergar a verdade. Por isso a célebre frase do Descartes, né? Penso, logo existo.
né? E a capacidade de duvidar das minhas certezas é o que me faz existir, né? E aí ele vai dizer o seguinte, dentro dessa lógica do racionalismo: não temos acesso direto ao mundo, mas pensamos sobre o mundo, né? E aí ele vai dizer que os sentidos podem nos enganar, que a razão é a única forma de acesso que a gente tem, né, às coisas, né, à realidade. E esse é o ponto que o racionalismo vai se debruçar. Ele vai criar um método de estudo, de investigação, né, da, 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 da realidade, utilizando-se a razão. Ele não usa o experimento, né? Ele não usa a experiência, ele usa a razão, porque ele diz que a experiência pode justamente enganar, né? Bom, qual é a outra forma que a gente tem? O empirismo. E a gente tem, inclusive, formas distintas de pensar o empirismo, que na verdade até se complementam, mas seguem uma mesma lógica, né? O empirismo é uma corrente defendida tanto por John Locke, Francis Bacon, mesmo por David Hume. Né? Qual que é a ideia, né? Esses três caras aqui vão ser os caras que vão propor o que a gente vai entender como ciência moderna hoje, né? A ideia do empirismo. Eles se utilizam também, obviamente, da razão. Só que a base central do argumento dos empiristas é de que a experiência, né, ela serve como princípio, né, de informação para a gente poder entender a realidade, né? Porque a gente sente, experimenta, raciocina sobre o que foi experimentado e cria uma conclusão. A ciência utiliza-se desse princípio para poder fazer ciência, né? Então vamos entender melhor como é que isso funciona. E ele vai criticar, a primeira coisa que eles vão criticar, os empiristas, é o inatismo. Os racionalistas acreditavam que existiam certos conceitos, certos princípios que nascem com o ser humano. São conceitos inatos, né? Por exemplo, a razão, a dúvida, a verdade. Os empiristas não. Eles acreditavam, na verdade, que era como se fosse uma página, uma tábua rasa, ou página em branco. O ser humano ele nasce como se fosse uma página em branco. E ele vai, a partir das experiências que ele tem na vida, essa página em branco vai sendo desenhada, vai sendo marcada por essas sensações, essas vivências, essas experiências que o indivíduo tem, tá bom? Então a razão e as ideias que o indivíduo tem, elas provêm necessariamente das suas experiências, tá? Inclusive, é interessante notar que o Newton, o grande pensador inglês, né, o pai da física moderna, vai ter uma grande influência sobre esse pessoal, porque o Newton vai se utilizar bastante disso, né, da observação. Vamos lembrar que a maçã caiu em cima da cabeça do Newton e o Newton se utilizou desse exemplo, dessa experiência da maçã, para criar toda uma teoria que a gente sabe hoje de forma acertada que ela se comprova na realidade. Bom, o primeiro cara é o Francis Bacon, né? Que vai propor aí a ideia da ciência moderna, né? A ciência como domínio da natureza, a ciência com métodos e leis gerais. E a ideia é justamente essa, né? Do Francis Bacon, a ideia da ciência, do particular para o geral. Eu, a partir de uma experiência, né? Uma experiência particular, né, de um caso específico, eu começo a perceber que aquele caso específico ele não é tão específico assim, ele acontece em outros lugares, né, com outros indivíduos, né, ele começa a se tornar o quê? Eu começo a perceber que existe uma generalidade, né, e ele se torna o quê? Uma questão geral, uma lei. A própria a ideia da gravidade é essa. Existe uma lei. O que o cientista faz? Ele interpreta e entende como essa lei natural funciona. Né? A ideia da ciência é justamente essa. O Locke, ele também vai estar atuando nesse sentido. O Locke vai ser um dos principais críticos da ideia do inatismo, né, que a gente estava explicando. Ele vai dizer que a mente é como se fosse um quadro em branco, né? E ele vai criticar essas ideias inatas, né, que o Descartes ele acreditava, né, os racionalistas acreditavam, e ele vai justamente dizer que os sentidos, né, utilizando-se aliado à razão, eles podem ser um grande caminho para se chegar à verdade, né? Essa é a ideia dele. O próprio Hume, o David Hume, outro inglês, ele vai inclusive além. Ele vai dizer, olha,
a impressão dos sentidos, mais a articulação das ideias, que é uma lógica racional, é a forma da gente conhecer o mundo. Então eu não posso deixar os sentidos de lado, de fato eles podem me enganar, mas eles têm que ser associados à razão. E aí eu consigo criar ciência a partir desse movimento, tá? O espaço e o tempo surgem da percepção do movimento. Tudo é a partir da experiência, tudo é a partir da percepção. Né? Então a ciência moderna ela se utiliza das experiências, né, do experimento de laboratório para poder o quê? Chegar a uma verdade, né? Criar-se uma teoria. Né? Eu tenho que colocar essa teoria à prova através do experimento. Igual uma vacina. Né? Eu sei de alguns princípios. Eu testo ela primeiro em rato, depois eu testo em humanos. Se nessa testagem não teve efeito colateral, ou o efeito colateral é mínimo, eu começo ao quê? Se ele deu algum problema, eu mudo a fórmula, até eu chegar mais ou menos num princípio onde eu perceba que através da experiência e da razão eu cheguei a um modelo de vacina. Né? A gente está citando o caso da vacina porque a gente vive no mundo hoje uma corrida, né, para se descobrir a vacina contra o Covid-19. Então, assim, e a ciência tem se manifestado, ela tem se organizado justamente nos princípios que o David Hume está defendendo. Então, para muitos, inclusive, David Hume é o pai desse pensamento, né, da ciência moderna, né, porque ele consegue catalisar todo esse processo de discussão que está acontecendo e propõe uma ideia muito clara, né, do que se é ciência, tá bom? E aí o Hume vai dizer, olha, nada, tudo tem uma causa, tá? E toda causa, ela tem o quê? Ela é determinada por alguma coisa, né? E quando essa coisa se repete, né, cria-se um hábito, né? E possivelmente essa coisa que já se repetiu e que se repete regularmente, ela vai voltar a se repetir. E a gente tem que entender, a ciência justamente tenta entender por que vai se repetir e como é que vai voltar a se repetir. E assim se cria a ideia de causalidade, né? A ideia das leis científicas ou das leis da natureza, de interpretar como as coisas acontecem. Por exemplo, a própria ideia da gravidade. Né? Se eu jogo uma caneta para cima, ela vai cair no chão. E se isso se repete várias vezes, todas as vezes que eu tento, em vários lugares possíveis, eu começo a perceber que existe uma causalidade naquilo. Né? Isso é o princípio de eu entender que existe algo por detrás, a gravidade dos corpos. Né? Então, essa é a ideia que a ciência tenta propor, né? E é bem interessante, né? Porque é a visão aí que a gente tem de mundo. Para nós é uma visão óbvia, né? Porque a gente vive num mundo hoje onde a ciência impera. Mas nem sempre essa visão foi tão óbvia assim. E a gente tem aí a predominância de uma forma de pensar interessante, o que marcou época e até hoje traz marcas aí sobre a nossa forma de enxergar o mundo. Beleza, pessoal? Grande abraço.